Oi pessoal, meu nome é Bruna, bem-vindos a mais uma aula de farmacotécnica. Nós estávamos falando de manipulação de medicamentos para distúrbios neurológicos. A gente estava comentando antes da questão dos alucinógenos, né? Como novos fármacos, novas opções de fármacos. Deixa eu voltar aqui para o nosso caso. Então, eles são uma excelente alternativa que eles estão descobrindo agora, mas eles têm um problema grave, que não é só alucinação, tá, gente? É o fato deles ficarem no nosso corpo e não saírem. Eles tendem a se ligar na nossa gordura corporal, em qualquer gordura, sabe? E aí algumas pessoas que o usam recreativamente, cogumelo, LSD, ou a própria ayahuasca, eles podem, durante o exercício físico, liberar essa substância e ficar alucinando. Por um tempo, em qualquer momento da vida. Então, eles são bem complicados de trabalhar. Então, são aqueles fármacos assim, nossa, que maravilha de fármaco. Porque ele não só... Oi? Alguém que... Nada? Porque ele não só ajuda a reconstruir os neurônios que demoram, igual eu comentei, como ele ajuda a novas criações de ligações, mas eles têm esse efeito. Eles ficam no corpo. Então, o estudo vai ser demorado, com toda certeza. Eles vão ter que descobrir uma forma de a dose não ser... dela ser mínima o suficiente para o corpo não pegar essa molécula, sabe? Evitar que ela chegue na gordura, para que a pessoa não experiencie no meio de um exercício físico ou de dirigindo ou algo assim, uma alucinação. O que é algo extremamente perigoso, né, gente? Além de que o uso em doses altas e contínuo vai destruindo o cérebro. Ao invés de ajudar, vai aí, no caso contrário, destruindo o cérebro. Não sei se vocês já ouviram falar daquelas pessoas que tomaram algo alucinógeno e não voltaram mais ao normal. Existe isso de fato. E a gente não sabe como, quando vai acontecer. Pode ser na primeira vez, pode ser na 10ª. Então é um estudo que ainda vai longe, mas é muito promissor. Porque a gente não tem quase nada à nossa mão que recupere os neurônios ou que faça esse trabalho que esses alucinógenos fazem. Isso aqui eu comentei com vocês, né? Eles têm a função, então, de reparar os neurônios. Eles não têm só a função psicológica, que a gente estava dizendo, de tirar a memória e criar a nova plasticidade, mas também de recuperar o neurônio. Ou de destruir ele de uma vez, no uso recreativo. Agora nós vamos passar para uma outra parte do nosso tronco encefálico, que é o cerebelo. Vocês conhecem esse bichinho? Sim. Ele é responsável por diversas funções involuntárias do nosso corpo. Ele não tem funções voluntárias, vamos dizer assim. Você não consegue falar para o cerebelo, ei, faça algo. É respiração, equilíbrio e moção. Vocês sabem o que é moção? Por exemplo, algumas pessoas têm enjoo de moção. Enjoo quando as coisas estão passando ou está dentro do carro e o carro está andando e você está olhando pela janela
São coisas em movimento. Aí, isso é porque as pessoas que têm o cerebelo causa um pouco dessa questão do equilíbrio e da emoção. Às vezes a pessoa, quando vê passando muito rápido, ela começa a ficar enjoada. E não tem muito jeito. Acontece bastante com o carro. E ele é esta coisinha aqui, ó. Eu trouxe a anatomia dele para vocês verem. Mas assim, anatomicamente falando, algumas doenças vão pegar ele enquanto órgão. Exemplo, alguns tumores, né, cânceres, enfim. Outras coisas podem ser desenvolvidas mais pela parte genética da coisa. A principal condição neurológica que acomete o cerebelo chama-se ataxia. O que é ataxia? Ataxia é a falta de coordenação e equilíbrio. Algumas pessoas sofrem acidentes ou têm condições tipo tumorais no cerebelo e elas precisam tirar parte dele. O que vocês acham que acontece com essa pessoa? Normalmente, quando precisa tirar uma parte do cerebelo, está acometido por um tumor, a pessoa ela fica trêmula, ela não consegue andar, ela precisa tipo de um andador ou de algo para segurar, porque um lado não responde, sabe? E ela não tem coordenação motora alguma. Oi? O Parkinson tem a ver com isso? O Parkinson tem a ver com a questão da mielinização dos nervos motores. Por isso que eu falei que aquela parte da bainha de mielina é tão importante. Só que aí vai entrar na parte dos nervos motores que não estão no cérebro. Mas se trata de uma doença neuro, porque tudo que envolve nervos tem resposta cerebral direta, né? E a gente pode falar sobre isso, mas a minha proposta, inclusive no trabalho que eu quero que vocês façam quarta, é buscar algumas doenças e descreverem elas um pouco. Porque como são muitas e eu vou ficar só eu falando, né? Eu queria que vocês aí contassem um pouquinho depois do que vocês descobriram. Não precisa ser em forma de apresentação, porque eu já descobri que vocês odeiam a apresentação. Mas a gente vê um jeitinho. E falando da ataxia, aqui rapidamente, porque a gente não vai ter muito mais tempo, né? A mais comum é genética, tá, pessoal? Oi, o que é? Pode falar, Bia. Uma dúvida com dúvida. Pode falar. O Parkinson, ele afeta o raciocínio lógico da pessoa? Quando ela perde Não. O Parkinson não. O Parkinson ele só afeta os nervos motores, igual eu falei. O raciocínio dela não. O que vai afetar o raciocínio dela aí é o Alzheimer. Mas e assim, em situações avançadas de uma doença dessa, quando você começa a perder os nervos motores, os axônios, tudo, o cérebro começa a ser afetado, gostando ou não. Mas não é uma coisa comum. Então a gente não pode dizer, não, nunca, é impossível, lembra? Sempre que vocês virem isso, essas palavras, está errado. Então, normalmente não afeta o raciocínio lógico da pessoa, mas eu não posso afirmar em estágios avançados para finais. Ok? O professor. Oi. O Parkinson é crônico? Sim, ele não tem tratamento. Então, toda doença crônica é aquela doença que vai ficar persistindo e não tem cura, vamos dizer assim, tem um tratamento. O Parkinson tem um tratamento
até legalzinho hoje em dia. Mas ainda falta muito para a gente chegar lá e a pessoa não ter mais sintoma. Porque ele vai evoluindo e às vezes a medicação já não dá conta. E aí a pessoa começa a ter as tremedeiras todas de novo. Mas uma vez desenvolvido não tem cura e a gente tem que tratar de forma paliativa. Assim como as doenças psiquiátricas, que a gente não chama de doença, a gente chama de condições, porque elas nunca vão ser curadas. E sim. Oi. Pode falar. São medicamentos que eles ficam armazenados na gordura. O estrógeno utilizado no anticoncepcional, ele também é armazenado na gordura? Sim, mas aí por uma razão específica. Quando a gente usa o estrógeno injetável, é mais especificamente o injetável. O nosso corpo ele metaboliza melhor e distribui nas menores quantidades, né? Porque a gente não pode tomar aquela bomba de estrógeno no corpo. Então ele fica armazenado na gordura para ser soltado lentamente. Para ele cumprir a função em doses baixas, porque senão vira uma bomba. Eu, como sou uma pessoa com pouca gordura no corpo, gente, eu fui tomar uma injeção dessa anticoncepcional, porque eu não aguento tomar anticoncepcional via oral, que eu tenho bastante enjoo, sabe? Eu comecei a ter sintoma de menopausa. Aí eu falei, oh meu Deus, eu tinha calorão. Aí eu fui na médica, a médica falou, mas magra do jeito que você é, você não pode tomar uma de 3 meses, não? Eu falei, ué, mas foi indicado, eu tomei. Ela falou, mas você não tem gordura corporal para isso. Ele tá soltando um monte e tá te dando um monte de sintoma que você não deveria estar tendo, que é tipo de menopausa. Ô, Bruno, Oi? o Implanon causa a mesma coisa? Pode causar? Oi? O Implanon pode causar a mesma coisa? Eu não entendi qual. O Implanon, Qual que é esse? aquele do braço. Não. O de implante, você fala? Isso. Não. Porque daí ele solta devagarinho pela regulação do chip, né? Bruno, tem algum anticoncepcional, quer dizer, não, tem uma forma, né, enfim, contraceptiva que seja mais, tipo, recomendada pra mim, que é menor? Aí não, Ó, forma contraceptiva que não vai fazer mal para vocês, assim, que não seja a camisinha, que obviamente falo para todo mundo usar, não por questões de gravidez, mas por questões de doenças, das ISTs, né? Então, não só por isso, mas no caso de vocês, pode ser a pílula anticoncepcional, dose baixa, que é o famoso que se usa agora, é o que eu tentei usar também, passo mal, o Mirena, que a dose dele é bem baixinha. Então, o Mirena é indicado. A questão do DIU para vocês, que não teria nenhum problema vocês usarem DIU Mirena, mas pela idade de vocês não podem optar por isso ainda. Porque no Brasil tem uma regulação. As mulheres não podem optar por determinados tipos de contraceptivo quando menores de idade ou até uma certa idade. Os médicos não colocam. Tá? Mas não teria problema algum vocês usarem um DIU Mirena. Porque a dose dele é muito baixa. Assim como o oral. Mas a camisinha, mesmo vocês usando, ela é imprescindível, gente. Mas aí por causa da IST. E se vocês têm algum problema com ela, existem N tipos dela no mercado que são assim, que não é aquela coisa que era antigamente que parecia uma borracha. Era uma borracha. Hoje em dia tem outras que é bem melhor. O uso para ambos. agora no postinho falaram que estão dando textura, né?
Sim, porque antigamente a do postinho era pior ainda, era uma borracha e tanto aquilo. Dava para apagar até o caderno. Era um negócio horroroso, mas pelo menos evitava, né? Oi. Nada. De nada, gente. Bom, aí voltando aqui, só para terminar com o cerebelo. Nós temos a ataxia de Friedreich, que é uma condição genética causada por danos progressivos ao cerebelo, à medula espinhal, aos nervos periféricos, levando à dificuldade de caminhar. Ou seja, esses nervos vão sendo destruídos ao ponto de você não conseguir mais caminhar. É uma condição genética. Aí temos mais duas que também são de condições genéticas, que é a ataxias espinocerebelares, ou seja, tem a ver com a medula espinal também, que ela não só é espinhal, mas hoje é espinal. Também ocorre destruição da medula e dificuldade, então, para alguns nervos funcionarem. E a ataxia telangiectásia. Maravilhoso nome, né? Quando vocês que vão para a saúde, vocês vão ver que beleza as coisas que vocês vão ver. O nome é mais difícil do que o resto. Então, e temos as adquiridas. Por causa de tumores cerebrais, essas coisas podem ocorrer no cerebelo, igual eu comentei. Toxicidades por medicamentos ou álcool. Qual medicamento vocês acham que poderia causar um revertério no cerebelo? Qual? Anticolinérgicos. Também podem. Tem um em específico, a morfina. Ela causa um revertério no cerebelo. Eu não sei se vocês já ouviram falar que a pessoa morre por parada respiratória, cardiorrespiratória. Então, a morfina ela atinge o cerebelo ao ponto de você parar de respirar. Ele que é o responsável pelo movimento involuntário da respiração. Então, se você for intoxicado, ele não consegue fazer um movimento involuntário mais e você não respira. E o álcool é a mesma coisa. E a de deficiências vitamínicas graves causam isso, mas é a deficiência da B12. A B12, a deficiência dela, ela causa muitos problemas. A deficiência da B12, ela causa problema em tudo que é lugar do nosso corpo. Para quem é vegano, essas coisas tem que repor a B12 sempre. Que a baixa dela é um problema grave. Tá? Oi? Beleza? Acabou, né? Por isso que eu falei, eu só corri aqui com o resto da matéria que eu ia dar para vocês, para a gente poder fazer o trabalho, então, na quarta. Um beijo. Desculpa segurar vocês. Tá? Tchau. Até quarta.